Oi, pessoal, boa noite. Tivemos um pequeno problema lá no YouTube, então faremos por aqui mesmo, tá bom? Vamos fazer a live por aqui. Vão mandando os aviãozinhos para as pessoas que vocês gostariam que assistisse a live. Falaremos sobre as energias Yin e Yang, é, como elas afetam a tua saúde física, emocional e dicas também. A gente vai dar dicas preciosas, tá bom? Deixa eu só mandar o convite para o Guilherme para a gente começar a entrar no assunto enquanto vocês vão entrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar o Guilherme. Guilherme, tu consegue me mandar um convite ou eu? Deixa eu ver aqui. Estou mandando o convite para o Guilherme. Aceita aí, Guilherme. Esperar o Guilherme entrar, aceitar aqui o convite. Enquanto vocês vão entrando, vai ser bem legal hoje o nosso bate-papo sobre Yin Yang, energias, tá? Deixa eu só ver se eu consigo. Ah, então, tá. Aceita o convite, Gui. Deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Tô clicando, mas não tá indo. Tá dizendo que você não pode participar, Gui, não sei por quê. Deixa eu ver aqui de novo. Que estranho. Agora acho que foi. Agora foi. Oi! Olá, Agora deu boa certo. noite. Olha, Pois é, como é imprevistos técnicos, né? exatamente, Imprevistos técnicos. mas a gente não desiste, né? Estamos aqui e a gente vai fazer por aqui. É, não rolou numa plataforma, vem para outra, né? Ah, com certeza. O importante é que a gente vai concluir o prometido, né? Pois é, Isso que é importante, não desistir perante as intercorrências, que isso sempre vai acontecer, né? sim, Então, sim. como diz o ditado, o fracasso não é aquele que tenta de novo, mas sim aquele que desiste, né? O Uhum, sucesso está na persistência e a gente tá aqui, firme e forte. verdade. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu avisei lá no meu Instagram também. Uhum. Mas a gente pode ir conversando, porque vai ficar gravado, né? A gente vai deixar essa live gravada e depois a gente pode colocar lá no YouTube também para o pessoal lá, já que a gente comunicou lá e não deu para fazer lá. Claro, claro. Então, Vamos colocar lá no YouTube depois o gravadinho direito, para o pessoal assistir, né? exatamente. Uhum. Que satisfação, né? Fazer mais uma live por aqui. E hoje, então, falaremos sobre as energias. Eu não sei se você quer começar falando, e a gente vai fazer um bate-papo, né? E depois a gente abre para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente deixa para o final e a gente vai respondendo, tá bom? Uhum. Eu acho que, primeiramente, né, para trazer para um lado sem mistificação dessa coisa toda, do yin yang, do masculino e feminino, é entender realmente que o masculino e o feminino são eletromagnetismo, né? O masculino seria o elétrico e o feminino seria o magnético, né? O mental e o cardíaco, né? Então, esse conjunto todo cria o campo eletromagnético, né? Tanto Uhum, que, para quem já estudou geometria sagrada, sabe que existe um tetraedro mental e um tetraedro emocional. E os dois giram em campos contrarrotatórios, ou melhor dizendo, giram em campos opostos, em direções opostas, né? E uhum, dessa forma cria o campo toroidal em volta da gente, nosso campo de energia. Então, o que eu vejo, assim, principalmente, é quanto mais alinhado o nosso mental está com o nosso cardíaco, mais poderoso é o nosso campo de criação, de atração, né? Então, é justamente fazer essa sintonia entre o mental e o cardíaco, né? Deixar os dois alinhados. E aí, uhum. claro, existem N formas de fazer isso, né? Existe
muitas formas, tanto sem terapia quanto com terapia, através de estudo, de prática, né? E também Uhum. tem a questão toda dos aspectos do mental e os aspectos do cardíaco, né? O mental, É. o mental realmente ele tem aquele aspecto que a gente diz masculino, que eu vejo que é o da ação, da determinação, né, da escolha de, digamos, de pulso firme que tu vai, escolhe, vai e faz, né, da ação determinada, do foco, Uhum. né? Enquanto que o Do feminino, Yang, né? A isso, energia do masculino. Uhum. isso, enquanto que o feminino já tem a questão da introspecção, né, do sentimento, do poder do sentimento, que ele é muito mais intenso, né? E não é Uhum. por ser homem ou ser mulher, estar no corpo de homem ou mulher, que vai ser menor ou maior, né? E sim é que Exatamente. saber deixar isso vir à tona, né? Que normalmente nos homens isso já vem uma programação para os homens não sentirem muita coisa, né? Já é meio natural tanto da fisiologia quanto da programação da sociedade, em que o homem não se permite normalmente sentir que sente, para permitir de conversa, né? E aí Na verdade, isso é potencializar. uma crença, né, que foi criada e hoje o homem não, como ele não entende o que está acontecendo, ele fica confuso e ele acaba gerando um medo, medo do julgamento, medo do que a família vai pensar, medo porque ele não se conhece, porque ele não tem o autoconhecimento, daí entra a questão da espiritualidade, né? Que dele Uhum, tá vivendo uma experiência yang e né, aliás, yin num corpo yang, num corpo masculino, e não está se reconhecendo muitas vezes. Ou é a primeira vez que ele vem, ele estava vivenciando uma outra experiência yin anteriormente, numa outra vida, e agora está vivendo uma experiência yang e ele está todo atrapalhado, ele não aprendeu a lidar com isso. uhum. Mas eu vou deixar você terminar de falar, concluir, e depois eu vou entrar nesse assunto. E o que eu estava, só para finalizar ali a parte que estava falando da emoção, sentimento, é justamente deixar que esse sentimento em relação ao teu mental, né, das coisas que tu pensa, de como tu é internamente, que eles venham à tona. Né, que dessa Uhum. forma tu consegue ou mudar isso, ou potencializar certos sentimentos que são benéficos para a pessoa, né? E que vão criar muito na vida da pessoa. Que o mental ele dá o direcionamento da criação, né? Enquanto que o sentimental, o emocional, ele é o potencializador, né? Então é justamente o cardíaco que cria, né? Digamos assim, ele só ganha a direção do mental. Só que se o mental não estiver alinhado com os sentimentos dele, ele não vai criar realmente o que ele quer na vida dele, né? A pessoa, né? No caso, os homens, Sim, falando mais sim, especificamente, né? sim. Enquanto que a mulher já está acostumada com isso, ela está acostumada a observar os seus sentimentos, a internalizar, a externalizar para outras pessoas o que está sentindo. Normalmente isso não tem um julgamento, assim, porque faz parte, digamos, da sociedade, né? De como foi criado, que a mulher tem essa abertura, né? Digamos Mas assim. tu sabe que te cortando um pouquinho, para pegar um gancho, na Idade Uhum. Média, as mulheres eram castradas por causa da energia yin, por causa dessa Sim. energia de criação, dessa energia de sentimento, de emoção. Uhum. Elas eram castradas, perseguidas, para que não virassem prostitutas, né? Então, por isso que veio a questão pela religião de pecado, né, de promiscuidade, de não sei o quê, por causa dessa questão, porque a mulher ela é muito mais emotiva, ela é muito mais sentimental, ela é bem, porque ela é da energia da água, da lua, né? Porque o yin Uhum. é a energia do frio, da noite, da lua, da água, então das emoções. Uhum. Então, o que que aconteceu? Eles meio que podaram isso, porque senão o que que ia acontecer? Eles ficaram com medo, ter um certo controle, né? Imagina só Claro. uma mulher tendo liberdade de expressar o que sente, de expressar. Tu pensa, né? Como que ia ser? Então acabou que. Mas agora já está voltando, né? A questão da liberdade de novo, das pessoas conseguirem se expressar, conseguirem expor os seus sentimentos, só que elas não são compreendidas muitas vezes, nem elas se entendem, não entendem que tipo de sentimento ela está tendo, sabe? Aí ela Uhum. fica confusa e vem os problemas emocionais, né? E isso, Uhum. isso. E justamente existe toda uma programação, né, que eu tenho observado já faz uns bons anos, de suprimir nos homens a questão da energia mental, da energia masculina, da energia da ação, né, Isso. e potencializar o do feminino. Então fica tudo meio que descalibrado, né? Então tu vê o masculino muito fraco, enquanto que a mulher já está desenvolvendo um mental muito mais forte,
E aí eu acabo vendo assim que muitas mulheres já estão mais harmônicas, né, em relação às energias yin yang do que os homens, né, que eles ainda estão relutando em, digamos, viver de forma alinhada, né, digamos assim, mental e Uhum. cardíaca, né. É Isso, aquilo que claro, eu estava tem todo comentando um com você. preconceito, né, em cima disso, né, que eu vejo. É aquilo que eu estava dizendo, às vezes a pessoa é que nem, tu sabe que no judaísmo, nos Gênesis do judaísmo tem a questão da androgenia. O que que é androgenia? É um ser que não é nem masculino nem feminino, ele é né, ele é a união do yin e yang, né, das duas polaridades, aí é um ser completamente equilibrado, né. Uhum. Isso é muito complicado da gente conseguir equilibrar, ou a gente pende para mais para um, ou mais para outro, né? E tem que estar sempre Uhum. ali buscando o equilíbrio, né? Então, a É, questão a própria natureza da consciência, ela não tem gênero, né? é exatamente. Nós que damos nomes às energias, né? É. E os egípcios, por exemplo, na antiguidade, eles não tinham essa questão toda, né, da sexualidade, dos preconceitos, dos tabus. Então, eles experimentavam vários tipos digamos assim, gêneros sexuais, né, gêneros de energias, Uhum. para depois entrar no processo iniciático mais profundo e tudo mais, com um autoconhecimento muito grande, né? Claro que Os lemurianos, desenvolvimento né, na muito diferente, verdade, né? eram povos, né, que não tinham, eles eram masculino e feminino, eles não tinham, assim, uma sexualidade definida, né. Tem documentação dos sumérios trazendo isso, né, que Uhum. lá atrás existiam os lemurianos que eram andrógenos, no caso, não era nem masculino e nem feminino. É que hoje, o que acontece, Gui, é que falta um entendimento, as pessoas, elas levam tudo para o lado sexual, só que a Uhum. energia yin e yang não tem nada a ver com a energia sexual. Pois As pessoas é. confundem com a energia da Kundalini, por exemplo, com outras questões, né, dela Uhum. mesma, do corpo dela, com o equilíbrio das energias, né, da criação, da ação, né, da motivação. Então, acaba virando uma salada de fruta por falta de conhecimento, de entendimento, e aí as pessoas, elas tapam os olhos mesmo para não ver aquilo ali e elas acreditam naquilo que elas querem, sabe? Permanecem na ignorância em vez de buscar realmente informação e se entender. Buscar entender o que está acontecendo. O que, que acontece hoje? A gente vê muitas pessoas mudando seus corpos, mudando de sexo. Muitas vezes não é a questão da sexualidade. Muitas vezes é uma energia, uma alma yin que veio num corpo masculino e não consegue se adaptar por experiência, para ter uma experiência, para Uhum. aprender alguma coisa, e ela não consegue aceitar aquilo, ela não se reconhece. Não sei se tu ouviu falar que tem os 7 corpos, sétipos, que a gente reencarna, não sei se, 7 vezes no masculino e depois 7 no masculino. O Eu que já que ouvi falar sobre acontece? isso. Isso, só que daí esse é um outro assunto que a gente vai Uhum. abordar outro dia, na questão da homossexualidade, que daí é um pouco diferente. Então, o que que acontece? Muitas pessoas, elas generalizam, acham que é promiscuidade, né? Claro que tem coisas ali que são misturadas também. Mas, muitas vezes acontece essa mudança de experiência. Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência eu estou na 7ª encarnação Yin. Aí na próxima eu vou vir Yang. Nessa mudança de corpos, eu venho, opa, peraí, o que que é isso aqui que eu não tinha antes? Aham. Eu não me reconheço. Aí eu quero fazer mudanças. Então, em vez de eu ir buscar um conhecimento, estudar, me aprofundar, me autoconhecer, eu quero fazer mudanças em mim porque eu não estou me reconhecendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que vir de novo, ver uma nova experiência para ver se eu aprendo. Então, isso é o lado da espiritualidade, né? No caso, para Uhum. a gente abordar um pouquinho também, que isso também tem tudo a ver, né? Sim, sim, tem bastante dessas coisas dos distúrbios, né, de tu manter digamos, uma autoimagem, né? Já está tanto tempo acostumado com uma autoimagem masculina ou feminina que quando muda no plano físico é um choque, né? Uma readaptação energética, né? E isso também é uma questão toda que desequilibra muito, que normalmente a pessoa vai buscar N formas de trazer a harmonia de novo para essas energias que ela está percebendo que estão desarmônicas e acaba só criando mais problema na vida dela. Quanta gente, como tu falou, faz mudanças no corpo e depois se arrepende, né? Não tem como voltar Imagina. atrás.
no próprio rosto, né, na fisionomia, porque ela olha no espelho e não se reconhece, só que ela, em vez de tratar o emocional primeiro, buscar entender o que está acontecendo, ela quer de todo jeito mudar a visão, né, a fisionomia, para se sentir melhor, só que daí muitas vezes piora muito, né, porque ela acaba continuando a não se reconhecer, porque ela não buscou a causa, o entendimento do que está acontecendo com ela, por que que ela está se vendo, né, assim? Por que ela está tendo essa visão distorcida? Por que que ela está se sentindo assim, né? Então, o que que falta? Está muito ainda, falta muito essa questão das pessoas se interessarem mais, por isso que existem as terapias, né, as ajudas, Uhum. né, terapêuticas, enfim, para que as pessoas busquem o entendimento, se autoconheçam e comecem a tratar de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então tá faltando muito Exatamente. isso. É que nem eu conheço pessoas, por exemplo, assim, homem que tem que é todo atrapalhado, nunca parou em trabalho nenhum, não consegue parar em trabalho, faz 50 mil tipos de curso, não consegue se organizar. O que que significa isso? Está com as energias desequilibradas. Muitas vezes tá vivendo a energia yang ali do fazer, da executar, mas não consegue equilibrar, falta equilibrar a energia yin, né? Para Uhum. poder ter esse centramento, né? Sim. Para conseguir executar e ao mesmo tempo ter a disciplina. Então, falta. É muito legal, assim, a gente estar abordando esse assunto, porque eu tenho certeza que depois as pessoas vão se reconhecer muito. Vai ajudar muitas pessoas a entender, opa, peraí, então é por isso que eu tô assim, por isso que eu não consigo me organizar. Nossa, eu não sabia que era isso, sabe? Por Uhum. isso que é muito importante a gente trazer É, esses assuntos. eu vejo também uma coisa bem interessante, Márcia, que quanto mais a gente julga e não recebe de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum tipo específico de pessoas, nós negamos essa própria energia que já existe dentro de nós, né? Tipo, todos somos um, né? Em última instância. Então, negar uma energia, tu rejeita ela dentro de ti, tu não consegue ser ela, né? Então, justamente toda essa, que eu estava até comentando antes, que esses julgamentos que são ensinados através da mídia, digamos, demonizar os homens, demonizar o masculino, vai criando um julgamento de que aquilo é errado, de que agir como homem é errado. Então, muitas vezes, tu vê, assim, os caras, eles têm essa fraqueza de ação, essa fraqueza mental, justamente porque tem um julgamento ali que ele não, digamos assim, seria ir contra o status quo se ele recebesse e fosse essa energia, né? Isso eu vejo também muito na questão de resultados de terapia, que quando a pessoa limpa esses julgamentos, ela tem uma facilidade maior em ser aquilo. E aí, tipo, já vê na hora a pessoa se sentindo diferente, se sentindo mais imponente, com mais autoestima, né? Porque tem tudo à tona, né? As energias, elas têm que funcionar, digamos, em harmonia para tipo, a pessoa ter um poder de ação maior, com mais planejamento, com mais ação definida, né? Senão fica muito caótico, realmente, né? É bem interessante tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu Exato. vejo também a parte do feminino, parte do feminino, quando começa a rejeitar muito o masculino e demonizar também, elas vão para a parte muito emocional, entra na parte do vitimismo, e aí não tem força para seguir adiante também. Então, tipo, os É. dois lados acabam, digamos, sofrendo pela essa questão do julgamento, né, do condicionamento, né. É porque falta a questão do se autoconhecer, de entender. É que às vezes a pessoa tem uma mulher mais executora, com energia mais yang, com energia mais da ação, da execução, de ir em busca, né? Porque ela tá com essa energia mais forte dentro dela, né? Uhum. Então, muitas vezes está até com uma deficiência do yin, no caso. E o que que acontece? Ela é julgada, a própria família. Ai, meu Deus do céu, será que essa está se desviando? Sabe? Tem esse julgamento, só que não é nada disso. Falta o Exato. equilíbrio que daí dos dois lados, masculino e feminino também. O masculino também acontece muito. Eu já peguei consulentes assim que chegam aqui, Márcia, mas eu não sou homossexual. As pessoas acham que eu sou, me julgam. É a questão da energia.
É a questão da energia, entende? Do equilíbrio, sabe? Então, quanto mais as pessoas buscarem se autoconhecer e buscar ajuda mesmo, né? Buscar ajuda, tem tanta informação gratuita na internet, claro, buscar canais sérios também, né? Sim, Informações em livros também que vai ajudar e desmistificar essa questão de tudo, levar tudo para o lado sexual, tudo para o lado, né, promíscuo. Tipo assim, buscar o entendimento e parar com essa questão do julgamento, né? exatamente. Justamente quando a pessoa ela tem o entendimento, ela vai parar de julgar, porque ela vai entender que não é nada daquilo que ela pensava, né? E tem a questão também, além disso, dessa questão energética, dessa questão da parte mesmo da ação, temos a questão também física, dos problemas físicos e emocionais que o desequilíbrio dessas energias causam, né? Por Uhum. exemplo, assim, a energia Yin, que é uma energia feminina, é uma energia mais da tranquilidade, do repouso, porque ela começa a entrar em ação às 18 horas, né, no final da tarde. Por isso que a gente tem que, muitas vezes, estar tão desequilibrado, tá tão confuso, tão perdido, tá todo atrapalhado, ansioso, depressivo, falta organizar o relógio biológico. Eu sempre falo isso. Como Uhum. é que tá teu sono? Eu sempre pergunto, como é que tá teu sono? Como é que você acorda pela manhã? Porque essa energia do feminino, a Yin, que é a energia da água, da lua, né, da frieza, enfim, das emoções, ela começa a atuar a partir das 18 horas. Aí ela vai até a meia-noite, no pico alto, que é por isso que é importante a gente dormir antes da meia-noite, para aproveitar o máximo, né, da qualidade do sono. Depois da Uhum. meia-noite ela começa ela vai decaindo até às 6 da manhã, que é onde começa a entrar em ação a energia do Yang. Que daí Sim. vem a energia da execução, que é do sol, que é da motivação, que é da garra, né, de buscar. Então, por isso que é importante, por isso que existe a noite para dormir e o dia para executar, para Uhum. trabalhar. Muitas pessoas trocam a noite pelo dia, o dia pela noite, fica totalmente desequilibrada, né, e não entende, eu tenho insônia, eu não consigo dormir. Por que tem insônia? Porque tem o excesso, a falta do yin e o excesso do yang, que é a energia do fogo, da ação. Daí fica ali com a mente trabalhando, completamente perturbada, pensando no que tem que fazer durante o dia e não consegue dormir, né? Porque está É, e faltando ajuste do relógio fora biológico. que tem todo o desequilíbrio da pineal por tu dormir durante o dia, porque tu não vai ter aquela escuridão toda, né? Então isso aí influencia muitas coisas no hormonal, né? Não Faz vai parte. produzir a melatonina, né? Pois Então, é. assim, para você ver como que o equilíbrio dessas energias, como que a falta do equilíbrio influencia, desregula totalmente o relógio biológico, Uhum. né? Porque o dia ele é feito para você ir para a luta, para você ter garra, vontade. Muitas pessoas vão para academia tipo 11 da noite, Uhum. é onde é a energia do yang da ação, a academia, exercitar o corpo. É a hora de você repousar, descansar. O teu corpo precisa descansar no mínimo 7 horas para poder repor essa energia. Por que existe falta da energia? Por que tem muita da energia yang? Por que acontece muito problema de insônia? Porque as pessoas elas trocam, como eu já tinha Uhum. dito antes. Vai fazer exercício à noite, em vez de fazer pela manhã, que vai te dar um impulsionamento, né? Sim, E assim vai, sem falar eu em até me outros problemas lembro, físicos. eu me lembro que em 2004, 2013 eu fazia academia até umas 10h30, às vezes ia até às 11 horas. E eu só conseguia dormir depois das 3h30 da manhã. Não tinha Tá como dormir vendo? antes. Viu Ficava assim, só? muito ligado, muito ligado. Porque era, na verdade, um momento de você repousar, de você descansar, né? Porque o Uhum. que é noite? Por causa disso, para você já é noite para você ficar quietinho ali descansando, né? Então, existe essa confusão, essa troca do relógio, inversão do relógio biológico, que faz com que as pessoas entrem nesse desequilíbrio e não entendem por que a vida dela fica caótica, né? E a gente tenta explicar e aí fica difícil depois de entrar numa disciplina, porque tem toda uma questão trabalhada de disciplina para organizar o relógio Uhum. biológico novamente depois. Sim, Por tem toda quê? uma Sem falar reeducação, na... né? Uma exatamente. reeducação Sem falar na de hábitos. alimentação. Uhum. Pode falar. Não, tem toda uma reeducação de hábitos que a pessoa tem que fazer justamente, né, para entrar em harmonia de novo, né? Que Exatamente. é normal
assim, quanto mais tu percebe uma questão tanto física, quanto mental, quanto emocional, é que tu tá em desequilíbrio em alguma parte, né? Eu até não gosto de usar a palavra desequilíbrio, porque desequilíbrio é como se estivesse em cima de uma corda bamba, né? Então qualquer coisa tu cai pra um lado. Eu vejo Sim, mais do lado de harmonia, realmente, né? sim, De tu desarmonia. observar, Uhum, perceber o que é que tá te tirando as tuas ações, ou pensamentos, sentimentos que estão te tirando da harmonia natural e estão te deixando em uhum. desarmônico, né? E isso também Por vai influenciar exemplo, no campo, né? claro, por exemplo, assim, ó, as pessoas, elas passam à base de lanche, muitas vezes trabalha até tarde, chega em casa, vai comer um X grande. À Uhum. noite, teu estômago, ele tá em repouso. Ele não, ele tá para descansar, né? Por isso ele precisa comer coisas leves para poder fazer a digestão, porque ele já está entrando em repouso a partir das 18 horas. Então a pessoa vai lá come um X daquele grandão, sabe? E aí não pode, depois passa mal, não consegue dormir, né? E pela manhã muitas vezes não toma nem café, sai atrasado para o trabalho, que a refeição que vai te dar energia, né, que vai fazer com que o teu metabolismo funcione, que é às 7 horas da manhã, a partir das 7 horas, principalmente às 7 horas é o horário que o teu corpo precisa se alimentar para te Uhum. gerar energia, yang, da motivação, da força, da garra, né? Então a pessoa troca, é totalmente invertido, né, essa questão. Uhum. E também temos a questão das emoções, né? Que imagina uma pessoa com raiva, uma pessoa que tem muita irritação, que ela está com excesso, né, do yang, que ela tem qualquer coisa, ela se irrita, né, daí vai lá e afeta o fígado, fica com problema no fígado, aí ela vai lá, compra um medicamento químico, toma, aí estoura lá a gastrite, e aí o rim, aí vários outros problemas e não resolve, só vai mascarando, mascarando, não trata, porque a energia está parada ali no fígado. A energia Uhum. está ali no fígado estagnada. Então, nós temos que trabalhar a questão da fazer essa energia circular, né? Esse é um dos exemplos. Então, a pessoa, ela não sabe, muitas vezes está tomando remédio para uma coisa e não está tratando, porque química não trata. Eu sempre falo aqui, eu Sim. não tenho medo de falar, porque químico, ele vai te dar um alívio no momento, ele vai mascarar, anestesiar o momento, É. né? Aquela dor, aquele O remédio desconforto. só remedia, né? O remédio só Exatamente. remedia. Então, existem a questão da fitoenergética, do tratamento natural, além das terapias, das técnicas que a gente ensina para liberar essa energia. Uhum. É tão mais simples, tão mais fácil do que você pegar e ir lá no médico, comprar um monte de medicamento, tomar e ficar todo estourado, né? Então, tem isso também. Sem falar outros problemas, por exemplo, assim, é uma pessoa que ela vai, uma mulher que tem o fluxo sanguíneo da menstruação durante anos e anos e anos da vida, ela vai perdendo energia yin. Aí quando ela perde energia yin, aí ela começa a entrar na menopausa, vem aqueles calorões, aquela sudorese noturna, ela não consegue dormir, por quê? Porque ela está com excesso de yang e a falta do yin. Então falta o equilíbrio das Uhum. energias também. E Justamente, aí vai lá, se né? O entope. hormonal, tanto o hormonal influencia no energético, quanto o energético influencia no hormonal, né? Exatamente. A pessoa tem que fazer uma análise bem detalhada para ver realmente onde é que está pegando a coisa, né? Onde é que está gerando a desarmonia. Perfeito. Perfeito, tem tudo isso. Então as pessoas elas confundem, falta informação, falta entendimento, né? Uhum. E, por exemplo, assim, uma gripe, um resfriado, a pessoa ela pegou uma friagem. O que que é energia em? Frio, a energia do frio. Ela tá com muita energia do frio no corpo. Para tirar a friagem, o que a gente faz? Tu vai tomar um paracetamol? Muitas vezes toma. Uhum. Não, tu vai tomar um chazinho de canela com gengibre para aumentar o calor, para botar calor para dentro do corpo. Uma mulher, quando ela tá com cólica, ela perdeu energia, o que que a gente faz? A gente coloca uma bolsinha de água quente. Não alivia? Alivia, não faz sentido? Então é isso, são essas pequenas coisas que faltam, isso vai equilibrando o teu corpo, tudo é energia, tudo é energia. Então, assim, se a gente não regular essa questão energética, não tem, não adianta, pode falar. Não, é justamente isso, né? A pessoa tem que se autoconhecer, né? Observar realmente o seu estilo de vida, o seu mundo interior, como é que ela
que ela pensa de si mesma, o que ela pensa de, de como ela é realmente, do que ela é, né? Normalmente as pessoas estão condicionadas a se ver como um corpo, né? E É, não como energia. Então, exatamente. quando a pessoa se vê como um corpo, ela vai buscar formas de consertar esse corpo, digamos assim, através dos medicamentos, né? Através de uma terapia, assim, focada no físico, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o problema é energético. O problema é no corpo mental, é no corpo emocional, né? E a pessoa tem que ter essa noção de que precisa harmonizar isso, precisa harmonizar o mental e o cardíaco, né? Quanto mais Exatamente. equilibrado o mental e o cardíaco tiver, mais alinhado ele tiver, mais poderoso é a pessoa, né? Então, Claro. mais a pessoa vai se sentir bem, porque isso vai mudar toda a estrutura hormonal dela. É isso que normalmente as pessoas veem isso, né? A gente estuda isso na parte do hinduísmo, né? Uhum. De a pessoa é mais, digamos, iluminada, assim, ou que eles usam esse termo lá, né? Eu não gosto de usar esse termo, né? Sim. Quer dizer justamente que a pessoa é mais harmônica. Então ela está em contato com o seu mundo interior, ela está em contato com o mundo exterior e trabalhando em harmonia nisso tudo, né? E isso traz realmente uma mudança na estrutura hormonal dela, tanto no mental quanto no emocional. Isso vai refletir nos hormônios, vai refletir no bem-estar dela, vai refletir nos pensamentos que chegam até ela, na sintonia dela, né? Na frequência dela. Isso normalmente não é dito na parte da alopatia, né? Do tratamento do medicamento. Exatamente, exatamente. Eu não sei se alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta para a gente já pode ir respondendo. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma dúvida, seria interessante que daí a gente vai interagindo e vai já esclarecendo as dúvidas. Bom, acho que ninguém colocou nada, então depois vai ficar gravado também. A pessoa pode escrever um comentário embaixo também, que a gente vai deixar ali. Mas Uhum. é essa questão, Gui. Se a pessoa não equilibrar, se equilibrar energeticamente, não adianta, porque tomar medicação, ficar tomando, tu não está tratando a causa. O que que é a causa, né? Tu tá só mascarando. Por que que tem muitas pessoas com depressão de anos e anos e anos e não consegue, toma medicação e fica ali daquele jeito, né, com ansiedade também, e não melhora, tu não vê assim uma evolução no tratamento. Por que que tem tanta aqui, hoje em dia, tanta opção de medicamento para ansiedade, para depressão, e cada vez aumenta mais, né, os casos. Por quê? Porque se medicação química resolvesse, né, as Uhum. pessoas estariam curadas, não teria tanto aumento de número de casos, né? Como está tendo. Então, o que que falta ainda? Consciência de se entender, de se olhar, de olhar para o seu corpo, começar a se analisar e escutar o que o corpo está falando, porque o nosso corpo ele fala com a gente, né? Ele Sim. começa a dar sinais do que está errado, do que está faltando. Então, será que eu não estou dormindo pouco? Será que eu não estou me alimentando mal? Será que eu não estou tendo, não estou tendo bons pensamentos, bons sentimentos, né? O que está acontecendo comigo? Como que é no meu dia a dia? O que que eu, qual é a qualidade dos meus pensamentos? O que que eu emano, né? Uhum. Então é isso, tá faltando isso. As pessoas terem essa consciência de se olhar, se internalizar e olhar para si e buscar se autoconhecer, porque eu sempre falo que a cura está no autoconhecimento. Quando eu conheço o meu corpo, eu me conheço, conheço meus pensamentos, meus sentimentos, né? Porque ninguém melhor do que eu para saber o que que eu penso, o que que eu estou Claro. sentindo, né? Sim. Então, se eu parar um pouquinho e me analisar, eu vou saber o que que eu estou precisando, o que que está acontecendo naquele momento. Aí eu vou, busco ajuda, se eu não consigo sozinho, e aí eu consigo relatar o que está acontecendo comigo, e o profissional consegue me auxiliar de forma correta. Agora, muitas pessoas vêm na terapia e não sabem nem o que está sentindo, né? Sim. Está totalmente perdida, não sabe nem, olha, está acontecendo, a minha vida está assim, assim, tá, mas e como que você se sente em relação a isso? Ah, não sei, entende? Falta É, e autoconhecimento.
E as pessoas também não têm o conhecimento de que elas podem se autocurar, né? Através do Exatamente. autoconhecimento, que é uma ferramenta É, incrível, né? Tipo, tu começa a botar em prática o mecanismo, a mecânica do autoconhecimento e tu vai observando, vai te tornando consciente dos teus padrões, né? Então, tu começa a observar, nossa, eu tô criando isso através disso, que eu penso, que eu acredito, né? E esses sentimentos que eu estou sentindo é justamente em relação a isso que eu penso e é isso que eu acredito, né? Então, quando a pessoa começa a se dar conta dessa mecânica toda, ela começa a virar o jogo, né? Virar a chave. Claro, se a pessoa não consegue ainda ter isso, ela vai atrás de uma terapia, de uma forma de mudar isso, né? De uma ajuda externa, né? Que realmente é muito bom, justamente porque tu te coloca em lugar de vulnerabilidade, né? Eu acho legal isso de ver que toda vez que a gente se permite receber uma ajuda, a gente busca ajuda, a gente está sendo mais forte do que sendo fraco. A gente não está dizendo que a gente é fraco, a gente está dizendo que a gente é forte em buscar ajuda, né? E isso traz toda uma facilidade em criar a mudança. Eu acho bem legal essa mecânica também da consciência, né? Que ela se abre para exatamente. receber uma mudança. Sim, né? Porque só pelo fato, porque assim, muitas vezes ela se sente só, ela tá perdida, ela tá tendo sensações, sentimentos, que é a questão do não reconhecimento do corpo, né? Do próprio Uhum. corpo, ou ela tá se sentindo completamente sem energia para executar, ela já não sonha mais, ela não tem objetivos, né? E o que que Sim, aconteceu? Ela não lembra o que que pode ter acontecido no meio do caminho. Aí quando ela procura ajuda, que ela fala, né, que ela coloca para fora o que ela está sentindo, e aí ela é entendida, e muitas vezes ela começa a olhar para aquilo lá e ela entende sem se julgar, sem se auto-julgar, porque muitas vezes o problema está no auto-julgamento, a pessoa, ela tá sentindo alguma coisa, tá passando por alguma coisa, se culpa, se julga, e ela tem vergonha, e aí não tem ninguém para confiar, não tem amigo, não tem família para desabafar, né? Para sim, muitas vezes tirar aquilo de dentro dela, e aí o que que acontece? Ela vai piorando, piorando muitas vezes num quadro de ansiedade, vai virando uma depressão e vai indo, evoluindo, evoluindo. Então, se ela busca ajuda, né, e aí ela, só no fato de, muitas pessoas já relatam, só no fato de falar, já existe um alívio tão grande. uhum, Nossa, Márcia, eu só queria alguém que me ouvisse, sabe? Só queria que alguém que me escutasse, que me entendesse, que explicasse para mim por que que isso está acontecendo. Então, eu paro de me culpar, de me julgar, e eu começo a buscar soluções, porque daí vem a clareza mental. sim. Porque até então eu estou mergulhada, como se fosse uma nuvem aqui, uma venda nos olhos que eu não consigo ver. Porque quando a pessoa está com problema, ela se sente no fundo do poço, ela não consegue ter força e ver solução. Agora, a pessoa de fora consegue ver aquilo sem julgar e auxiliar e mostrar o caminho. Muitas vezes é uma coisa tão simples, Sim. tão fácil de resolver, só que como para ela, aquilo ali, meu Deus, é um monstro, Ela né? está Porque mantendo ela tá o foco na mesmo questão, né? Ela não consegue isso, desfocar e ver de um outro ângulo, né? Ver de cima, digamos assim, né? Uma forma de falar. exatamente. Uhum, Exatamente. perfeito. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Olha, o que eu acho interessante assim, deixar gravado é justamente chegar, deixar gravado isso, pessoal, vamos estudar sobre a questão do mental e do cardíaco, do yin yang, que é justamente sair do misticismo todo, de transformar isso, como até a Márcia falou, transformar essas questões em questão de sexualidade, quando na verdade são questões de energias, né? São questões de campos, do teu campo de energia, né? Então, sair do misticismo e começar a estudar de uma forma mais científica mesmo, mais consciente de como é que isso funciona e como que isso atua na tua vida, atua no teu corpo, atua na tua mente, nas tuas emoções, né? E observar realmente esse aspecto científico da coisa. E não estudar muito da parte do misticismo, que é tanta confusão que criam em cima dessas questões de yin yang, de masculino e feminino. E aí, quando a pessoa chega lá, no final ela vai olhar, não, isso aqui é só eletromagnetismo. Tá bom, já entendi. Tipo, né, e sai totalmente de um monte de condicionamentos e crenças limitantes em relação às energias que, né, fazem parte de todos os seres, né? Que é uma coisa Com tão certeza. natural e científica, né?
É física. Uhum. É física, né? Exatamente, porque à medida que a pessoa ela vai buscando um entendimento, ela vai se alinhando, ela vai evoluindo, né, no Uhum. conhecimento, buscando e vai entendendo cada vez mais, ela vai se equilibrando mais. Aí ela vai, né, ela vai entrando para o centramento. Então é isso que está faltando para as pessoas. É parar um pouquinho, não ficar só com o dedinho ali, ó, no TikTok, É. no Instagram, né? E buscar estudar, se estudar, se autoconhecer, né? Entender quem sou eu, o que que eu estou sentindo, né? Por que que eu estou pensando isso? Da onde vem esse sentimento, essa sensação? É isso que está faltando. Porque quando Uhum. ela para um pouquinho e olha para dentro dela, ela vai começar a enxergar coisas que muitas vezes nem ela sabia que estavam ali, que ela sentia, que tinha, vontades que ela muitas vezes tinha e hoje não tem mais, né? Muitas vezes ela, na verdade, vem a clareza, né? A clareza, e aí tudo fica mais fácil de resolver. Tudo fica mais tranquilo, fica mais fluido. Quando você busca, você se entende, você sabe por que que eu estou sentindo essa angústia, né? Por exemplo, assim, ontem eu vi um filme de terror, hoje eu estou sentindo, meu Deus, um medo, uma coisa. Da onde vem? Aí, lembrei, ontem eu vi um filme lá de tiroteio, de terror, sei lá o quê. Ele começou, né? Porque isso tem, Uhum. tudo tem a ver. Sim. Começar a prestar Hoje que a atenção. gente consome tanto pelos olhos quanto pelos ouvidos é muito mais impactante do que a gente realmente come, né? De alimento físico. Exa- Exatamente. Porque a gente é isso, o que vê, o que escuta e o que põe para Uhum. dentro, como diz o ditado, né? Sim. E come. Então é isso. Bom, se ninguém tem perguntas, eu acho que para não ficar muito longa, a gente poderia, se você não tem mais nada a acrescentar, eu teria mais um monte de coisa para falar, na verdade. Só que daí a gente vai Ah, não, porque o vai assunto ficar vai muito longe. longa. O assunto vai longe. O assunto vai longe. A Vamos, gente fez um vai resumo aqui. juntando outras coisas, outros assuntos, né? Exatamente, daí daqui a pouco vai ter 3 horas de live aqui. Mas assim, ó, a energia em Yang não afeta só o campo emocional, mas é o físico também. Sim. A pessoa ter essa consciência que muitas vezes, né, falta um equilíbrio energético, não só a questão física. O que está acontecendo no físico? Vamos olhar para o lado energético, né? Muitas, tem mulheres que não conseguem engravidar, um exemplo, né? E aí vai ver tá com um problema na energia, tá com desequilíbrio na energia. Então, é isso, é olhar para isso, porque a questão da crença de só tratar o corpo físico, eu vou só tomar medicação, vou fazer um tratamento, por exemplo, estou com uma gastrite, será que eu não estou tendo crises de raiva? Será que eu não estou ficando muito irritada? Por que está vindo essa gastrite? Será que eu não estou me alimentando com coisas muito ácidas, muito gordurosas? Começar a olhar para isso, né? Só para Uhum. complementar. Às vezes, estou com uma enxaqueca, a falta do yin, que é da água, mas a pessoa não toma água, não bebe água, não se hidrata, tá seca, aí ela não sente, tem enxaqueca. Vai, toma ali água, começa a ter uma disciplina de beber água, melhora a questão da enxaqueca. Uhum. Muitas pessoas têm problema de coluna, de tendões, nervos ressecados. Vai ver, é uma deficiência, não, porque o yin é a energia do líquido, da fluidez da água, né? E o yang é do seco, do fogo. Então, o que está faltando? Falta equilibrar o yin, entendeu? Tá Sim. faltando fazer um exercício físico, tá faltando tomar mais água. Por que uma pessoa idosa começa a babar, começa a sentir muito frio? Porque ela começa a perder a energia da ação, do movimento, que é do yang, Uhum. e ela eleva a energia do yin, que é a energia do frio, da umidade, né? Então ela começa, muitas pessoas idosas ficam babando, perde o controle do esfíncter, da bexiga, então tá Uhum. faltando um equilíbrio ali. Entende? Tem Sim. todo esse olhar. Por isso que eu falo, é muito assunto, é muito pano para manga. Se eu continuar falando aqui, Vai meu longe. Deus, é muita coisa. Então, só alguns exemplos que eu dei aqui para ver que realmente tudo é energia, Uhum. tudo é ajustar, equilibrar as energias, né?
Porque nós não somos um corpo físico só, nós somos energia. Então, quando a energia está parada, está estagnada, vai ter problema ali, né? Tem que fluir e equilibrar. É isso. É isso aí. Vou dar o recado, então, pessoal. Tá bom, então? Gratidão, Gui. E aí, Gratidão. vamos deixar essa live Obrigado. salva aqui para o pessoal ver depois. Isso. E depois a gente vai Obrigada. fazer o upload pro YouTube, tá? Eles E podem assistir lá também. Ok? tá bom, então. Um abraço, Gratidão a Mari. quem esteve aqui ao vivo assistindo com a gente. Quem não pôde, assiste no gravado depois. Beijo de luz e até a próxima Um abraço. live. Tchau, tchau. Beijo. Outro. Tchau, gratidão, Gui. Tchau, tchau. Tchau.